Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Você que está em casa, você que está vendo, participando do culto agora, você que irá participar depois. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor, no Salmo de número 139. Nós estamos adorando aquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor que pode todas as coisas, o Deus que tem o que você não tem, que pode o que você não pode, que é o que você não é. Louvado seja o seu nome. Salmo de número 139, apenas dois versículos apenas, verso 23 e verso 24, nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Vem, Pai Santo, alimentar, ó Deus, as tuas ovelhas, todas as pessoas que cultuam a ti conosco nesta hora, ó Deus, outras que cultuarão depois pelo YouTube, ó Deus, estarão vendo esta mensagem, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, traga a palavra de fé, de esperança, que o Senhor venha impactar vidas, ah Deus, traz a palavra de cura para o enfermo, ah Deus, de fortalecimento para o fraco, opera, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, trazendo a resposta, Senhor, para aquele que está carente de uma resposta. Traz luz para os caminhos, traz direção, ah Deus, em o nome de Jesus, amém, graças a Deus. Este salmo de número 139, é um salmo que vai retratar do Senhor nosso Deus como aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, o Deus que é todo presente, o Deus que sabe de todas as coisas e o Deus que pode todas as coisas. No entanto, quero me limitar apenas a esses dois versículos, quando o salmista está pedindo que o Senhor faça um exame, que o Senhor o avalie, que o Senhor lhe sonde. O salmista está consciente de que o Senhor conhece, desde o seu assentar e o seu levantar. O salmista já sabe que Deus lhe sonda. Assim diz o verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista está consciente de que Deus conhece todas as coisas. O salmista está consciente de que nada está oculto aos olhos de Deus. O salmista está consciente que Deus sabe o que ele sente e o que ele pensa. Irmãos, é impressionante, porque nós não conhecemos a nós mesmos, mas o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece como nem nós mesmos nos conhecemos. O Senhor tem o controle de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Do nosso passado, Ele sabe tudo. E aqueles que têm a memória boa, mesmo assim, não vai lembrar quase nada. Vai para o esquecimento de tudo que já passou. Tenta lembrar aí, você que está me ouvindo nesta hora, tenta lembrar aí da sua vida. Não sei quantos anos você já viveu, mas tenta lembrar aí. Enumera aí 10 fatos. Vou dar aqui 1 minuto para você enumerar 10 fatos que mais marcaram a sua vida. Você vai 1, 2, 3, 10 em 1 minuto. O Senhor conhece quantos fios de cabelo nós temos, Ele sabe. E se cai um, Ele percebe. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Consciente disto, o salmista então diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos.
E aí vem a parte boa no verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista quer é o caminho eterno. O que o salmista quer é a salvação. O que o salmista quer é o caminho do bem. O que o salmista quer é o caminho da paz. O que o salmista quer é trilhar pela vereda do amor, da santidade, da justiça. E se é este o teu alvo, se o teu alvo é a vida eterna, se o que você almeja é o caminho da retidão, da salvação, do amor, da justiça, se esta é a pegada que você quer para a sua vida, então faça como salmista esta oração. E aqui é uma breve oração. Olha que oração linda, pequena e, no entanto, profunda. Grande quanto a sua dimensão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Jesus, em João 5,39, Jesus Cristo falou assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu posso pegar a Bíblia, examinar, conforme a orientação do Mestre Jesus, examinar, ver o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, ver o que a Bíblia diz a respeito da salvação, ver o que a Bíblia diz a respeito de Deus. A Bíblia é o manual do Senhor para nós. Mas por mais que nós a examinemos, corremos o risco de examiná-la e não compreendê-la. Corremos o risco de lê-la e não entendê-la, o que estamos lendo. Ou de ficar com os nossos olhos sem nenhum entendimento. O que Jesus está dizendo não é que esteja errado. É que eu estou colocando aqui, que esta oração do salmista, ela vai direto ao ponto. Ele está abrindo mão de fazer este exame. Ele está abrindo mão de fazer este exame nas Escrituras, usando as Escrituras como diz Tiago. Tiago fala que o homem, ele contempla no seu rosto o espelho e logo não lembra como era. E falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, quando nós a lemos, ela é como um raio-x, ela nos revela, ela nos mostra por dentro. Mas ainda assim, neste meu ato de examinar as Escrituras, como eu sou falho, limitado, eu posso não entender, eu posso não compreender, eu posso não conseguir fazer o exame de forma profunda, como de fato precisa ser feito. Diferentemente, o salmista está dizendo a Deus: sonda-me, me examina, vê se há em mim algum caminho mau, arranca-me, arranca todo o mal, remove, guia-me pelo caminho eterno. Nós percebemos na Bíblia, no capítulo de Isaías 43, do versículo 26 ao 28, é um texto interessante. Quando o Senhor fala assim, aqui a gente percebe a nação de Israel rebelde, coração duro. No livro de Isaías vai retratar a nação de Israel como um povo obstinado, um povo de coração duro. Inclusive o profeta é levantado para falar um povo que iria ver e não iria enxergar, ouvir e não iria compreender. Jesus faz menção da missão de Isaías com este povo. O apóstolo Paulo faz menção da missão de Isaías com este povo, que estaria de coração duro para não se converter e o Senhor os curar. E então Deus, através do profeta, fala assim, olha, verso 26 de Isaías 43, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. É como que Deus só está aqui na condição de um pai, chamando um filho para um diálogo, e dizendo, olha, me apresenta as tuas razões.
Eu quero que você traga aqui a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. E aí o Senhor diz: teu primeiro pai pecou, os teus guias prevaricaram contra mim, tua liderança prevaricou contra mim, pelo que profanarei os príncipes dos santuários e entregarei a Jacó a destruição e Israel ao opróbrio, à vergonha. A gente vê um outro momento também interessante, quando a gente percebe assim, a turma de coração duro, aqui está a nação com coração duro, e Deus querendo dialogar com eles, querendo conversar, e eles... Mas tem um outro fato muito interessante, esse não tão de coração duro, mas é um personagem da Bíblia que está sem querer admitir a realidade. Ele luta, questiona Deus. Trata-se de Jó. Jó, um personagem tão citado como exemplo, e de fato é um exemplo. O próprio Deus diz de Jó, notaste o meu servo Jó, que é homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. É o próprio Deus dando testemunho de Jó para o inimigo das nossas vidas. Mas a prova na vida de Jó vai chegando a uma dimensão, vai chegando a um ponto tal que Jó começa a questionar. Jó, ele não blasfema de Deus, mas ele questiona Deus, e não questiona pouco. Não. De repente você está passando por uma prova, você está passando, como todos nós estamos, por conta dessa situação de decreto, de pandemia, e aí começa a vir muitos questionamentos. Se questiona Deus, se questiona governante, seja o municipal, estadual ou federal. Então há muitos questionamentos. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? E Jó chega um determinado momento da sua vida que Jó começa a questionar. Aqueles seus amigos que no primeiro momento chegam para lhe dar uma palavra de consolo e sofrer junto com ele, esses seus amigos começam a fazer contraponto e começa a haver um embate teológico. Mas aí, queridos, no capítulo 38, a gente tem agora Deus em um diálogo com Jó. Diz o verso 1 de Jó 38. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Jó estava sem conseguir dar conta de tudo aquilo que estava acontecendo, e depois de ter questionado muito ao Senhor, o Senhor então chama Jó agora para um diálogo e começa a fazer algumas perguntas, e Jó fica sem resposta. São uma série de perguntas que Deus vai fazendo. Exemplo aí desta primeira, no verso 4, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. E aí Deus vai fazendo um monte de perguntas para Jó, e ele sem condição alguma de responder. Assim vai o capítulo 38 todo, o capítulo 39 entra no 40, e aí quando Jó vai responder, ele diz: sou indigno. Jó 40, verso 4. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Jó entendeu que aqueles questionamentos que ele estava fazendo não tinham sentido. Certo é o Senhor e não ele. Justo é o Senhor e não ele. Portanto, seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja o seu santo, todo homem pecador. Então o salmista aqui, quando ele está fazendo essa oração,
ele está pedindo a Deus para que lhe sonde, pois ele sabe que o Senhor já lhe conhece. Isso aqui, queridos, é uma expressão de rendição, de reconhecimento. Até porque, às vezes, nós pensamos o que não queremos pensar. Nós sentimos o que não queremos sentir. E muitas vezes, não são poucas, mas muitas vezes, estamos em uma inércia. Estamos inertes, às vezes, diante de problemas, de fatos, que nada sentimos, nada pensamos, é um vazio total. Uma coisa é eu saber que estou pensando que eu não deveria pensar, uma coisa é eu saber que estou sentindo que eu não deveria sentir, e a outra coisa é estar numa condição de inércia, de não estar sentindo nada, não estar pensando nada, mas está lá dentro com iniquidades que precisam serem arrancadas. Uma coisa é pecar e saber que pecou, transgredir e saber que transgrediu. Outra coisa é pecar e nem ter se dado conta de que pecou. Está achando que está tudo bem, quando de fato não está tudo bem. Então Davi sabia muito bem disso, até porque ele já tinha passado por uma experiência de que estava numa situação achando que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. E ele aprendeu, porque o Senhor levou o profeta e disse: isso aqui não está certo. E ele então entendeu. Davi pediu que Deus sondasse seu coração, seus pensamentos, à procura de algum pecado. Você teria coragem de fazer essa oração nessa noite? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você teria coragem? Vale a pena, não tenha medo. O Senhor não quer te condenar, Ele quer te salvar. Ele quer te conduzir pelo caminho da eternidade feliz. Davi está fazendo um exame minucioso. Como poderíamos reconhecer o pecado, a menos que Deus apontasse somente? Nem sempre a gente reconhece o erro que praticamos, mas se assim orarmos como Davi orou, o Senhor vai nos examinar e vai trazer à nossa mente, ao nosso entendimento, aquilo que talvez fizemos pensando que estava certo, não estava. O Senhor é poderoso para trazer. Em Isaías 55, versículo 6 ao 9, a palavra do Senhor nos diz assim, o Senhor falando com o seu povo: olha, eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isaías 55, versos 8 e 9, mas o versículo 6, o 7, ele é bem interessante, porque o versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós sabemos, agora você sabe que pode achar. Amanhã nós não sabemos se teremos o amanhã. Então faça como Davi, peça que o Senhor lhe sonde e veja se há algum caminho mau, e arranque esse caminho mau e lhe conduza pelo caminho da vida eterna em Cristo. Deixe o ímpio, deixe o perverso, como diz aí no verso 7, diz aí 55, deixe o ímpio, deixe o perverso,
os pensamentos do ímpio, os pensamentos do perverso. Deixe, converta-se ao Senhor, volte-se para o Senhor. Ainda que você não consiga se converter ao Senhor, mas você pode fazer a oração que Davi fez ali. Sonda-me, ó Deus, porque só assim é que vai haver a verdadeira conversão. É quando é o Senhor mostrando a nossa realidade. Então aí o verso 8, o verso 9 diz, olha, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Eles são mais altos. Eu queria que você parasse e pensasse aqui um pouquinho. O que você tem sonhado para a sua vida, você acha que é o ideal? O que você tem pensado de si mesmo, você acha que é o suficiente? Pois é. Deus, os pensamentos do Senhor são mais altos, são melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores que os nossos. Então se lance no Senhor, e sem nenhum medo, sem nenhum receio. Ele vai te projetar a lugares altos que você jamais imaginou. Em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, o Senhor diz, olha, eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. E verso 12, 13, 14 diz, então me invocareis, passei a orar a mim, e eu os ouvirei. E que oração você vai fazer? A oração de Davi, do Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum pensamento mau, algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E buscar a Deus de todo o coração é exatamente abrir o coração para Deus e fazer essa oração do Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, 14. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você que talvez diga assim, essa semana, andando, né, fazendo uma caminhada, e aí, passando aí pela BR, pela BA 263, aí um senhor que vinha com um carro, um reboque, o reboque abriu e caiu fundo na pista. Eu fui lá, peguei, porque vinha outros carros, aí ele parou no acostamento, eu fui levar, e ele, olha para aí, como é que eu estou, e aí começou a falar da vida, que estava pesado, que as coisas estavam dando tudo errado, e aí me apontou para o pneu de socorro, que já tinha parado antes daquele momento para trocar o pneu, e agora o fundo ali do reboque caiu, e eu falei para ele assim, tudo dai graças, em tudo dai graças. E aqui o Senhor está dizendo que aqueles que buscam o Senhor, Ele vai mudar a sorte. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer te dar uma direção para um caminho de paz, de alegria, não de tristeza, de perdão, de salvação e de vida eterna. Portanto, faça como Davi e diga, Senhor, sonda-me. Israel, muitas vezes, a nação, endurecia o coração. Eles ofereciam a Deus o que era pior, até o culto. Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 7. Eles ofereciam a Deus a pior oferta, o pior animal, profanavam o altar e diziam, em que nós profanamos?
O que nós estamos fazendo de errado? No capítulo 3, versículo 7, o Senhor está exortando, e eles, mas em que nós erramos? Em que nós pecamos? Pecavam, estavam em pecado e não se davam conta. Roubavam e não se davam conta que estavam roubando. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas estão assim, se acostumando com a corrupção, achando que é normal. Normal. Misericórdia. A humanidade, todos nós estamos precisando fazer esta oração que Davi fez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos. Só o Senhor pode esquadrinhar a mente do ser humano. Os profissionais da área de saúde mental, por mais estudo que tenham, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, por mais técnica que desenvolvam, eles jamais vão conseguir penetrar a mente humana como o Senhor. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra até a divisão de alma e espírito, junta e medula. Olha que profundidade. Quem é o profissional que é capaz de encontrar a divisão de alma e espírito? A palavra de Deus faz isso e o Senhor faz isso. Então você pode fazer como Davi. Abrir o seu coração, porque Deus quer mudar a tua história. Nós vamos orar por você agora. Eu quero convidar o pessoal do louvor. E você mesmo vai orar, repetindo aí esta mesma oração de Davi. Não durma antes de fazer esta oração. Que o Espírito de Deus leve cada pessoa a refletir e abrir o seu coração, assim como Davi aqui faz. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, por todas as pessoas que ouviram a Tua palavra nesta hora. Deus, em nome de Jesus, começando de mim, ó Pai, sonda, Senhor, sonda, Deus, cada coração, conhece cada coração, sonda cada vida, sonda cada lar, sonda a cidade de Tapetinga, sonda, ó Deus, cada cidade em todo o território nacional, sonda, Deus, todos os estados da federação, sonda, Pai Santo, cada povo deste planeta, sonda, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, todos os povos, pois esta pandemia veio, Senhor, para todos os povos. Por isso eu te peço, meu Pai, sonda nos, ó Deus, sonda no Senhor, em todos os continentes, em o nome de Jesus Cristo, prova suas mentes, prova os corações, os pensamentos, Deus, e no nome de Jesus, arranca do nosso coração, Deus, em o nome de Jesus, toda maldade, todo o caminho mau, arranca, Senhor, e guia, Senhor, guia-nos no caminho eterno da salvação em Cristo Jesus. Seja o Ocidente ou o Oriente, seja o continente africano, seja o continente americano, ó Deus, as Américas do Norte, do Sul, do Centro, ó Deus, seja a Austrália, a Áustria, seja a Oceania, seja, Pai, em nome de Jesus, a Europa, seja, Senhor, Pai, o continente todo, sonda todos os continentes, sonda todas as nações, sonda todos os povos, sonda todas as mentes, todos os corações,
E arranca, Deus, todo mau pensamento. Arranca, Senhor, todo mau sentimento. Arranca, Senhor, toda malignidade. Arranca, Deus, todo egoísmo. Arranca, Senhor, toda avareza. Arranca, Senhor, toda idolatria. Arranca, Senhor, toda feitiçaria. Arranca, Senhor, todo qualquer tipo de pecado, de perversão, de violência, de corrupção, de imoralidade, em nome de Jesus Cristo. E pois, Senhor, põe-nos um só coração, um coração quebrantado, um coração cheio de amor, um coração cheio de graça. Ó Deus, guiado por Ti para a vida eterna em Cristo Jesus. Guia, Pai, os governantes pelo caminho eterno em Cristo Jesus. Guia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guia, Senhor, toda a humanidade. Oh Deus, em nome de Jesus. Pai, quem és o caco para dizer ao oleiro o que deve fazer? Quem é o barro para dizer ao oleiro o que deve fazer? Tu és o oleiro, nós somos o barro em Tuas mãos, e Tu és o Senhor poderoso para fazer de nós o que queres. Por isso, Pai, em nome de Jesus, sonda-nos, ó Deus, sonda-nos e arranca todo o mal, em o nome de Jesus. Todo mal seja arrancado, todo mal seja arrancado, e nos guia pelo caminho eterno, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus.